Bora lá então resolver a questão de número 17 do vestibular de verão de 2019 da UEPG, que diz o seguinte: considerando no plano cartesiano os pontos A, B, C, D, E e F, assinale o que for correto. Uma questãozinha de geometria analítica bem tranquila para ser resolvida. Então, o item 1 diz o seguinte: a distância entre os pontos B e C é menor do que 3. Então, eu quero saber a distância dos pontos B e C. Lembrando que para calcular a distância, o que nós precisamos fazer? A diferença das abscissas desse ponto e elevar ao quadrado, mais a diferença das ordenadas desses pontos e também elevado ao quadrado. E essa soma, né, desses dois valores dentro da raiz quadrada. Tá? Então vamos lá, fazendo a diferença aqui em relação a esses pontos B e C. As coordenadas aqui do ponto B são 3 e 4 e do C 5 e 5. Então nós teremos aqui ó, o quê? Fazer as coordenadas de C primeiro, depois de B. Então, eu vou ficar com 5 menos 3 ao quadrado, mais 5 menos 4 ao quadrado. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 5 menos 3 vai ficar 2, então 2 ao quadrado aqui, mais o 5 menos 4, que vai ficar 1, então mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, e 1 ao quadrado, 1. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5. Né? Não temos uma raiz exata. E aqui está falando que é menor do que 3. Se a gente pensar, gente, a raiz do número 4, ela é 2. E a raiz do número 9 é 3. A raiz de 5 está entre 4, né, e 9, entre a raiz do 4 e a raiz do 9. Está aqui, ó, nesse intervalo. Então, é maior do que a raiz de 4 e menor do que a raiz de 3. Então, isso daqui é 2, alguma coisa. E está falando isso daqui que é menor do que 3. De fato, então, a raiz de 5 é menor do que 3. Porque ela está entre 2 e 3. Então, esse item 1 aqui ele é verdadeiro. Tá? Eu já sei que eu vou somar ele aqui. Vamos lá para o item de número 2. A reta da equação x mais 3y menos 20 passa pelos pontos C e D. Então, aqui o mais fácil de fazer a gente é testar, né? Então, o ponto C e o ponto D. O ponto C tem coordenadas 5 e 5. Então, vai ficar 5 mais 3 vezes 5 menos 20 igual a 0. Então, 5 mais 3 e 5 aqui vai ficar 15, né? 15 mais 5, 20. 20 menos 20. Aqui, então, vai ficar 20 menos 20, que de fato é igual a 0. Ok. Passa pelo ponto C. Vamos testar agora com o ponto... Ele pedia C e D. Ah, não, tá certo. Já testei com o ponto C. Agora, eu vou testar aqui com o ponto D. Então, o ponto D tem coordenadas aqui 8 para x e 4 para y. Então, vai ficar 8 mais o valor do 3, que multiplica o y, que agora é 4, menos 20, igual a 0. Vamos ver se zero isso aqui também. Então, vai ficar 8 mais 3 vezes 4 aqui, 12, menos 20, igual a 0. 8 mais 12 é 20, 20 menos 20, de fato, é igual a 0. Então, também passa pelo ponto D. Portanto, o item 2 ele é verdadeiro, né? Essa reta aqui passa pelos pontos C e D. Essa reta aqui que está na sua forma geral. Então, mais 2. Vamos lá testar, então, o item de número 4. A circunferência da equação x² mais y² menos 6x menos 8y mais 20 igual a 0 tem centro em B e raio igual à distância de B até C. A distância de B até C, né, a gente já sabe que é a raiz de 5. A gente fez lá no item 1. Mas vamos ver aí nessa essa circunferência, ela tem realmente o centro em B, que são coordenadas 3 e 4. Né? Nós poderíamos... vamos completar quadrado aqui para ver, né? É uma das alternativas. Então, vou ficar com x ao quadrado. O que tem x? Menos 6x. Então, menos 6x aqui, eu vou ter que dividir o 6 por 2 e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 9, tá? Perdão. E aí, eu tenho que lembrar depois que eu tenho que somar esse carinha lá no final da minha equação, tá? Para não alterar o resultado dessa equação. Mais o y ao quadrado, menos 8y. Divide o 8 por 2, fica 4, elevado ao quadrado, 16. Então, mais 16, esse carinha também vou ter que somar depois lá. Igual, vou passar esse mais 20 já para o outro lado como menos 20. Esse 16 e esse 9, gente, que nós somamos aqui nesse primeiro membro, eu tenho que somar lá no segundo membro também. Então, vai ficar mais 9 com 16, 25. Então, mais 25 para não alterar aqui e desequilibrar. Vou reescrever esse produto notável. Vai ficar o quê? X menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado.
E aqui vai ficar 5 positivo. Se você não lembra, gente, observa lá que é só eu tirar a raiz quadrada do x ao quadrado e do 9, né? E como é o sinal de menos, porque ali tem um sinal de menos do lado do menos 6x. E de modo análogo ali para o valor de y, tá bom? Lembra também que aqui é o valor do nosso raio, então nós precisamos escrever assim, ó, x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado. O que é elevado ao quadrado dá 5? É a raiz quadrada de 5, né? Então, raiz quadrada de 5. Então, esse daqui é o nosso raio. E o nosso centro é menos ou menos 3, então aqui 3, e menos ou menos 4, então aqui é 4. E tá falando, gente, que essa circunferência tem um centro em B, e de fato esse daqui é o ponto B, são as mesmas coordenadas, e raio é igual à distância de B até C. A distância de B até C nós já vimos que é raiz de 5. Aqui é a distância, de B até C, tá? Então tá certinho isso. Beleza? Então o item de número 4, ele também é um item que é verdadeiro. Por enquanto, os 3 primeiros itens aí dando verdadeiro. Vamos agora para o item 8 e o item 16, tá? No item 8, nós temos dizendo o seguinte: a distância do ponto F, a reta que passa pelos pontos C e D, é maior do que 2. Então, se você lembrar lá a distância, né? Eu vou pegar aqui a distância de um ponto até uma reta. Se você lembrar lá, é o módulo A que multiplica o x do ponto, mais B que multiplica o y do ponto, mais um C. Tudo isso dividido aqui pelo módulo de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Quem que é esse A, esse B e esse C? Eu vou deixar aqui do ladinho, né, só para a gente não se perder. Primeira coisa, esse x do ponto e y do ponto é o nosso próprio ponto F, né? Que tem coordenadas o que aqui? 6 e 6, tá? Então, eu já sei esse xp e esse yp. Tem gente que só coloca x e y, mas eu, né, da forma como eu aprendi, eu me acostumei a escrever dessa forma e ficou. E agora esse A, B e C, gente, são os coeficientes lá que nós temos da nossa equação. Tem gente que vai querer ficar perdendo tempo encontrando a equação da reta que passa pelos pontos C e D. Gente, essa reta aqui, ó, é a reta que passa pelos pontos C e D. Nós testamos, sabemos que ela passa por C e D no item 2. Então, a minha reta aqui, x mais 3y menos 20 igual a 0. O meu A é o quê? É quem acompanha o x, então é 1. O meu B é quem acompanha o y, nesse caso aqui é 3. E o meu C é o termo independente ali que vai ficar menos 20. Agora é só a gente substituir na forma e calcular. Tá falando isso que é maior do que 2. Vamos testar então. Distância do ponto até a reta vai ser igual a A vezes o x do ponto. O A é 1, não vou nem colocar, vezes o x do ponto, que é 6. Mais B. Quem é o B? O B é 3, que multiplica o y do ponto. Então, vai ficar 3 vezes esse 6 aqui. Então, 3 vezes 6, 18. Mais o valor do C. Então, vai ficar mais ou menos 20. Então, vai ficar menos 20. Tudo isso daqui dividido por A ao quadrado. O meu A aqui é o quê? É 1, né? Então, 1 ao quadrado fica 1. Mais o 3 ao quadrado, que é 9. Então, aqui no módulo eu vou ficar com 6 mais 18, eu fico com 24. Aí, 24 menos 20, eu tenho, então, o módulo de... Ah, não, vai ficar positivo, né? Eu vou ficar com 24 menos 20, isso. Então, 24 menos 20 vai ficar 4 positivo. E aí, isso aqui vai ficar dividido por raiz de 10. Vamos racionalizar isso para a gente olhar com mais carinho para isso aqui. Então, raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, vai ficar 4 raiz de 10. Dividido por raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ficar raiz de 100, né? Então, vai ficar 4 raiz de 10 dividido por 10. Dá para simplificar aqui, dividindo tudo por 2, né? Então, vai ficar 2 raiz de 10 dividido por 10 por 2, 5. Ó, gente, vamos supor que isso daqui fosse igual a 5. Vamos supor que isso daqui fosse igual a 5. Eu simplificaria e simplificaria e daria exatamente 2. Tá falando que isso é maior do que 2, mas isso aqui não dá 5, tá, gente? A raiz de 10 não é 5, tá? A raiz de 10... vai estar entre a raiz de 9 e a raiz do 16, né? Então, isso daqui vai ser o quê? Isso aqui vai dar 3, alguma coisa. Então, gente, é óbvio que isso daqui é menor do que 2, né? Tá falando que isso aqui é maior. Para ser igual a 2, a raiz de 10 tinha que dar 5, mas a raiz de 10 dá menos que 5. Então, isso daqui é menor que 2, né? Então, portanto, esse item de número 8, como vimos aqui, ele é um item que é falso. Eu não vou somar ele, tá?
E por fim, o item de número 16 aí, ele está pedindo a área do polígono ABCDE. Toma cuidado que apesar de ele dar os pontos A, B, C, D e F, ele está pedindo só esse polígono A, B, C, D e E. Beleza? Então, para fazer isso, é meio do módulo lá do nosso determinantinho que a gente vai calcular, tá bom? Então, meio. A gente vai começar colocando as coordenadas do ponto A primeiramente e paramos no ponto A, dispondo ele sempre em forma de coluna, tá bom? Então, ponto A, coordenadas 0 e 0. Ponto B, coordenadas 3 e 4. Ponto C, 5 e 5. Ponto D, 8 e 4. Ponto E, 9 e 0. E aí, gente, ó, coloquei ponto A, B, C, D, E. Não é o F, porque apesar de ser F, mas é o polígono que vai aqui do A até o E. E eu vou repetir o ponto A novamente, que tem coordenadas 0 e 0. Aí o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou fazer o produto das principais, aqui das diagonais principais, ó, que vai dar 0. 3 vezes 5 aqui eu tenho 15. Eu vou deixar aqui em módulo, né? Tem que multiplicar por meio ainda esse módulo. Daí aqui 5 vezes 4 mais 20. 8 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. Agora, o produto das diagonais secundárias, só que com sinal trocado. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 20. Aqui vai ficar 8 vezes 5, vai ficar menos 40. E aqui ainda eu tenho 9 vezes 4, vai ficar menos 36. Tudo isso ainda vezes meio, que eu não coloquei no começo, estou colocando aqui no final. Menos 20 aqui com menos 20 cancela. Deixa eu já descontar esse 15 aqui, né? Do 35, a gente vai ficar com 21, né? E menos 21, então menos 21 com menos 40... a gente vai ficar com menos 61, né? E em módulo vai ficar 61 e daí dividido por 2. Que, obviamente, isso daqui é diferente de 29. Né? Isso aqui não dá 29. Dá um valor maior que 30, inclusive. Né? Vai dar 30,5. Beleza, gente? Então, esse item de número 16, ele é um item que é falso, galera. Tá? Achei minha caneta aqui. Então, ele é falso também. Portanto, nosso somatório, eu vou somar só 1, mais 2, 3, mais 4, 7. E 7 é a nossa resposta final. Beleza? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.